Então, quando pensamos no duplo caráter do trabalho e da mercadoria, que está logo no capítulo 1º do Capital, precisamos observar algumas coisas. Primeiro, você tem o trabalho concreto, que é o trabalho efetivamente feito, realizado empiricamente por indivíduos ao longo da história, né? É um aspecto um pouco mais transhistórico, um pouco mais ontológico, que acompanha o desenvolvimento da própria espécie humana. É um trabalho concreto que trabalha a natureza, produz valores de uso e é responsável pelo metabolismo com a natureza, né? Todavia, na forma que o capital cria, a forma histórica que a gente vivencia, a gente tem um trabalho abstrato. A gente tem um caráter diferente que esse trabalho concreto recebe, porque ele é posto em movimento num processo produtivo após a compra. O trabalho é comprado pelo seu valor de troca e é posto em movimento pelo seu comprador, né, que vai usá-lo. Então, o trabalho concreto passa a ter um valor de uso, é claro que ele sempre teve, e ele produz valor de uso, mas no capitalismo ele é um valor de uso para pôr em movimento um valor de troca. Ele produz mercadorias. Então, o trabalho ganha a forma de uma mercadoria, entre outras. Uma mercadoria especial, é claro, porque ela tem uma diferença entre o seu valor de uso e o seu valor de troca. O trabalho tem um preço, ele tem um valor de troca. Esse é o seu aspecto abstrato. Mas esse valor de troca é diferente do seu valor de uso. O seu valor de uso é o quê? Produzir valor. O trabalho, quando é aplicado, ele produz mais valor do que o preço dele, do quanto ele custa. Então, o aspecto abstrato do trabalho é a sua comparação e quantificação, é o seu quantitativo, é o quanto ele vale, é o dinheiro. Ele é comparado com as outras formas de trabalho abstraídos das suas particularidades, quer dizer, o engenheiro, o lavrador, o locutor de rádio. Você tem os mais diversos tipos de trabalho, mas eles são comparados entre si a partir da única coisa que eles têm em comum, que é o seu aspecto temporal, né? O tempo passa a ser a coisa que há em comum. O dispêndio de energia humana, é claro, durante um certo tempo. Mas esse tempo no capitalismo é um tempo médio, porque não adianta você demorar mais do que a média por diversos fatores. Você vai estar... São diversos fatores que equilibram isso, mas por diversos fatores, se você está trabalhando acima da média, o seu tempo, você está, na verdade, cometendo um certo erro. É óbvio que toda mercadoria tem um valor de uso, mas a troca capitalista não visa a produção de valores de uso. Ela visa a produção de valores de troca. A mercadoria é trocada no mercado para produzir mais dinheiro, mais capital. Então você coloca o valor de uso como suporte dessa troca, porque as pessoas vão, afinal, comprar coisas visando o uso delas. Mas o processo é movimentado pelo valor de troca, que é crescente. É curioso que só o trabalho abstrato, ou especialmente o trabalho abstrato, produz valor novo, porque ele tem a característica de ser uma síntese do valor de uso do trabalho e do seu valor de troca, digamos assim. Se ele está em oposição, uma oposição dialética, a gente precisa observar a identidade dos opostos, que significa que aquilo que aparentemente era uma oposição indissolúvel vai encontrar a sua solução não num terceiro elemento de síntese, mas em um dos seus próprios elementos. Isso significa que a gente não precisa de um terceiro elemento para fazer a mediação ou a superação do trabalho concreto e do trabalho abstrato. Nós precisamos somente observar que no trabalho abstrato você já tem a característica da sua superação. Então, ao invés de a gente falar de valor de uso e valor de troca, a gente pode falar agora, com a superação dialética, em valor de uso e valor. Assim, a gente vai entender que o trabalho abstrato produz valor novo.
Mas como isso é possível? Ele é possível porque para produzir valor novo você vai precisar de divisão do trabalho, você vai precisar da soma de toda a sociedade e você vai precisar do aspecto de generalidade, o desaparecimento das especificidades, para que realmente seja produzido algo significativamente novo. E no capitalismo a gente está falando de valor de troca. É nesse sentido que Marx diz que o trabalho concreto transfere valor dos meios de produção. Ele transfere o valor, embora não crie propriamente o valor. É curioso aqui uma citação que diz o seguinte: a consideração do papel central do trabalho no metabolismo do homem com a natureza não basta para fundamentar a teoria do valor-trabalho. Por quê? Porque essa perspectiva contempla apenas o trabalho enquanto produtor de valor de uso, ou seja, enquanto trabalho concreto, mas isso não é tudo. Ainda que esta visão possa estar na origem da formulação da teoria do valor-trabalho, feita pelos clássicos, e que, de modo isolado, ela seja completamente inteligível para explicar a relação quantitativa em que os valores de uso interagem a partir de um grau de dificuldade de sua produção, ela não explica porque somente com a formação da sociedade burguesa a teoria do valor-trabalho se tornou uma ideia socialmente aceita. E é aqui que entra o diferencial marxista na explicação do valor. Marx poderia ter adotado a teoria dos economistas sem grandes indagações e se tornar, como Samuelson alfinetou, um ricardiano menor. Marx lidaria assim apenas com o lado quantitativo da problemática do valor, ou seja, apenas com o valor de troca. Observemos aqui, que o trabalho concreto e o trabalho abstrato, eles tentam responder pelo que é a substância do valor, e não apenas pelo seu quantitativo, mas pelo seu qualitativo. Ou seja, apenas com a questão sobre a grandeza do valor, que seria o que Marx estaria lidando se ele se reduzisse apenas ao aspecto do valor de troca. Em outras palavras, a mera lógica da determinação das proporções em que diferentes valores de uso entram em equivalência. Sabe-se, porém, que Marx não se limitou a isso, embora tenha também dado contribuição crucial para a contradição existente entre a vigência da lei do valor e a taxa média de lucro no seu desenvolvimento. Então, por que o trabalho tornou-se historicamente, na própria sociedade, não na teoria, a medida social para a quantidade de coisas úteis? De forma bastante resumida, porque, conforme o mercado se desenvolveu e as relações sociais passaram a ser crescentemente centradas na própria forma de mercadoria, as pessoas passaram a interagir economicamente apenas como proprietários de valor de uso para uso alheio. Os produtores isolados que conhecem o dispêndio necessário para a produção dos diversos bens a serem consumidos associam então o valor ao tempo de trabalho necessário no processo de troca de modo muito pragmático e automático. Somente depois é que começa a busca para decifrar este hieróglifo que é o valor. Por isso que quando a sociedade burguesa estabelece a igualdade com base na propriedade privada de uma mercadoria, todos são proprietários da mercadoria força de trabalho, embora alguns poucos tenham também mercadorias referentes aos meios de produção e muitos tenham exclusivamente a força de trabalho. Então, os limites históricos que impedem o pensador da sociedade escravista de formular a teoria do valor-trabalho são ultrapassados. Marx soluciona o problema que Aristóteles não tinha como fechar, visto que sua sociedade se baseava na ideia de desigualdade entre os homens. A relação quantitativa de igualdade entre qualidades distintas só pôde ser explicada quando houve certo acordo sobre a substância que dá dimensão qualitativa para a medição quantitativa do valor. Mas logo que os economistas burgueses viram o perigo que era colocar o trabalho como essência do valor, como ilustram os ricardianos socialistas, ao mesmo tempo em que Marx punha também esta tardia descoberta científica a serviço da classe trabalhadora, terminou a economia política e iniciou o campo de estudo da economia enquanto atividade apologética do capitalismo. Foi assim que, utilizando duas expressões específicas típicas do campo da história do pensamento,
do pensamento econômico, a ciência triste dos opositores ao novo mundo dos trabalhadores livres virou uma ciência vulgar na visão dos economistas adeptos do marxismo. Então, considerando este elemento de resguardo político que avança conforme a economia política perde sua cientificidade, é preciso ter cautela sobre os ombros de quem o cientista apoia, afinal. Então Marx diz, se um gigante do pensamento como Aristóteles, em sua apreciação do trabalho escravo, errou, por que deveria um economista não, em sua apreciação do trabalho assalariado, acertar? O ponto a chamar a atenção aqui é que, apesar desta segunda questão realmente consubstanciar a singularidade da crítica da economia política, a primeira questão não é eliminada da análise. A solução para o problema qualitativo do valor, que Marx tentou achar no trabalho, né, exemplificado nessa pergunta, é completamente realizada com o primeiro capítulo do Capital, em que a seção Caráter fetichista da mercadoria e seu segredo fecha e resume a essência da diferença entre a teoria do valor de Marx em relação aos economistas políticos clássicos. Toda a continuação do Capital, no que se refere à teoria do valor, vai desenvolver então a primeira pergunta, ou seja, o âmbito qualitativo da teoria do valor, que necessariamente deve culminar numa explicação para os preços concretos realizados no mercado.